Sabe que, à medida com que os anos passam, eu tenho percebido algo na minha história de vida, na minha caminhada. De que a minha memória ela começa a falhar quanto aos fatos que eu vivenciei no passado. De vez em quando a gente lembra, tem aqueles flashes, né, das coisas que aconteceram, mas nem tudo está tão claro assim na nossa memória, que a gente já viveu tantas coisas no passado. Eu fiquei pensando essa semana que se nos dessem a oportunidade, se me dessem a oportunidade de escrever sobre a minha vida, fazer uma biografia sobre mim mesmo, eu acredito que essa biografia que eu escreveria, eu seria muito tentado a esconder algumas coisas que eu fiz de errado e enaltecer coisas boas, uma memória meio seletiva. Talvez eu tivesse para relatar a minha própria história. Isso seria normal para qualquer pessoa quando pensa na sua caminhada, né? Às vezes a gente tem uma infeliz mania de justificar os nossos erros, as coisas que a gente fez no passado, em prol de coisas que a gente acredita que eram as melhores a serem feitas. E o que eu acho fascinante da Bíblia, quando eu leio a Bíblia, é que os textos aqui escritos são textos milenares, que foram escritos há milhares de anos atrás. E os autores, quando eles relatam as histórias aqui contidas dos seus heróis, o autor não se preocupou em esconder os defeitos, os erros, as quedas. E as quedas dos personagens bíblicos, elas estão aqui relatadas. Talvez se eu e você fôssemos escrever a história desses heróis, a gente ocultaria algumas partes. Mas Deus, em sua sabedoria, decidiu escrever a história como ela era realmente, como aconteceram os fatos. E tudo isso serve para o nosso entendimento, para que a gente entenda a caminhada das pessoas no passado e aplique na nossa vida hoje. Para que a gente, ao olhar erros e acertos de outras pessoas, nós apliquemos na nossa vida. E eu estava estudando um tempo atrás e meditando em cima da história de um dos patriarcas lá do Antigo Testamento, um homem chamado Jacó. Eu gostaria de compartilhar com vocês a história desse homem hoje, Jacó. Há mais ou menos uns 2000 anos antes de Cristo, ou seja, há mais ou menos 4000 anos atrás, esse homem viveu. Um homem chamado Jacó. O nascimento dele está lá escrito no livro de Gênesis, a partir ali do capítulo 25, já começa a história dele. Ele é descendente dos dois patriarcas anteriores, Abraão, Isaque, e ele é o Jacó. É o terceiro dessa linha dos patriarcas do povo de Israel. Deus escolhe Abraão para que, a partir de Abraão, ele pudesse formar uma nação de Israel. Né? E Abraão tem o seu filho Isaque, e Isaque casa-se com uma mulher, e essa mulher não pode ter filhos. E ele intercede por essa mulher dele em oração, e a mulher dele vem a conceber e ter filhos. Ela fica grávida. E no momento ali que ela estava grávida, no ventre dela, ela começa a perceber que tinha algo estranho, que parecia que estavam dois bebês brigando dentro da barriga. E o próprio Deus fala, ali em Gênesis 25, 21, né, que 21, 22 e 23, de que dois povos sairiam da barriga dela. Ela estava grávida de gêmeos. Naquela época, o filho mais velho, ele tinha certos privilégios em relação aos filhos mais novos. Eram os chamados primogênitos. E mesmo sendo gêmeos, aquele que saísse primeiro do nascimento era considerado o primogênito em relação ao outro, talvez por poucos minutos de diferença, mas já se caracterizava o primogênito. Então, dentre aqueles dois bebês que estavam sendo gerados na barriga dela, aquele que nascesse primeiro teria os privilégios da primogenitura. Só que Deus fala ali para Isaque de que o mais novo, ele dominará o mais velho. Ou seja, Deus escolhe desde o ventre uma inversão dos papéis. Deus fala que aquele mais novo, que nasceria depois, seria aquele mais expressivo dentre a família de Isaque. O mais velho serviria o mais novo. E quando os bebês nascem, naquele momento do parto, aquele momento incrível do parto, né? Nasce o primeiro bebezinho e ele é todo cheio de pelos, né? E dão o nome dele de Esaú, né? Todo peludinho. E quando ele sai, o irmão dele sai segurando, a mãozinha fica segurando no calcanhar dele. E aquela cena, eles olham aquela cena e eles já ficam assim assustados com aquilo que aconteceu. E atribuem à segunda criança que nasce o nome de Jacó, que é o personagem que a gente está estudando aqui hoje. E o significado do nome de Jacó é suplantador ou oportunista. Olha só que nome, desde o ventre ali, né, quando nasceu, essa criança ela já recebeu essa
esse rótulo daquele que seria o oportunista. Afinal de contas, tinha até aquela promessa da parte de Deus de que ele ia inverter os papéis. Então essa criança, ela cresce dentro desse contexto, se desenvolve. E as duas crianças, elas eram muito diferentes, né? O filho mais velho, o Esaú, ele era um rapaz dado à caça. Ele era aqueles homens mais brutos, assim, né? Ia para o mato e caçava e voltava, né? E não queria saber de casa. O filho, o Jacó, ele era mais do lar. Era um rapaz diferente, né? Era um rapaz assim mais tranquilo, em casa, sossegado, né? Que nem a minha mãe, quando minha mãe teve o meu irmão primeiro, né? E depois nasceu. E quando ela ficou grávida de mim, ela disse assim, não sabia ainda qual ia ser o sexo da criança, né? Aí ela falou assim, olha, ou vai ser uma menina ou vai ser um menino bem diferente. Ela falou, não se fala uma coisa dessa, né? E nasceu eu depois, né? Ainda bem. Não se fala uma coisa dessa para uma criança, né? Eu já desde que é um menino diferente, né? Mas eu também sou diferente do meu irmão, e provavelmente se você tem um irmão, ou dois do mesmo sexo, às vezes sai um bem diferente do outro, né? E o Jacó, ele era bem diferente do Esaú. E aquela família, Isaac, a esposa e os 2 filhos, eles eram uma família um tanto quanto disfuncional. Porque a mãe gostava mais do Jacó e o pai gostava mais do Esaú. Ou seja, cada um se afeiçoou mais a um filho. E isso gerou certas rixas entre as crianças. E Esaú, por ser o primogênito, por ser o mais velho, ele tinha direitos a certas coisas que o mais novo não tinha direitos. Sendo ele ali o primogênito, a herança que ele receberia com a partida do patriarca seria dobrada em relação aos outros filhos. Ele assumiria a liderança da família também com a morte do patriarca. Ele que seria o líder do patriarcado da família, né? A linhagem seguiria a partir dele, né? Ele seria o sucessor da linhagem. Ele também tinha uma responsabilidade espiritual sobre todo o clã, sobre toda a família, e até uma responsabilidade social, de proteção. Então, tamanha era a responsabilidade do primogênito, daquele que era o filho primogênito. Mas o Esaú, ele era diferente do Jacó também em diversos aspectos quanto à personalidade e o jeito de ser. Esaú, ele era muito impulsivo nas coisas que ele se propunha a fazer. Em certa ocasião, os 2, Esaú estava no campo, trabalhando o dia todo, e ele caçando, atividades físicas brutas, né? E ele chegou em casa cansado, morrendo de fome. E Jacó tinha acabado de fazer ali um ensopado de lentilhas, né? Um ensopado bem vermelho, talvez cheio de coloral, bem gostoso, né? E Esaú chega ali morto de fome, ele pede para o Jacó um pouco daquela porção de comida, e o Jacó, o oportunismo ali naquele momento, ele viu uma oportunidade de levar uma vantagem naquela situação. Ele fala assim, não, pera lá, eu te dou um pouco da minha sopa aqui de lentilhas. Se você em troca dessa sopa, me der o seu direito de primogenitura. Aí Esaú responde ali para Jacó, do que me adianta a primogenitura se eu vou morrer de fome? E no impulso daquele momento, por desejar mais um prato de lentilhas, ele abre mão de tudo aquilo que eu falei para vocês. A primogenitura dele, ele vende por um prato de lentilhas. E a partir dali, provavelmente, a Bíblia não relata, mas já começou essas intrigas entre os irmãos. Porque depois que passa aquele desejo, aquele momento, certamente o Esaú começou assim, o que eu fiz, né? Troquei algo tão valioso, a minha primogenitura, por um prato de lentilhas. Bem que o nome dele é Jacó, o enganador, ele me enganou. Então, provavelmente já começou aquelas rixas ali entre os irmãos, e provavelmente outras situações de diferenças ficaram muito claras entre eles durante a juventude deles. E em outra situação também muito emblemática que a Bíblia relata para nós a respeito da diferença entre esses 2 irmãos, o pai Isaac, ele já está sentindo que está chegando o momento da partida dele. Ele não enxerga mais, ele está cego, já um senhor de idade avançada. E ele decide que ele chama o filho dele, Esaú, aquele que é o mais velho, e fala, meu filho, eu vou te abençoar, quero te abençoar antes de eu morrer. Vá para o campo, pegue ali uma caça, prepara um guisado para mim, uma carne gostosa, e traga para mim, eu vou comer,
e daí eu vou te abençoar antes da minha morte. E o Esaú sai em direção à caça, e a mãe ouve por trás da cortina ali talvez esse plano, e ela chama Jacó. E ela convence Jacó de enganar o pai, de ir ali no meio do gado, ali pegar um animal, matar e servir ao pai, como se fosse o Esaú. Aí o Jacó fala, não, mas o meu pai, eu sou muito diferente do Esaú fisicamente, a minha voz, o meu jeito, meu pai vai descobrir que eu estou tentando enganar ele. Daí não, a gente vai fazer uma tramóia, né? A gente vai pegar as roupas do seu irmão, colocar em você, né? Que a Bíblia até fala que as roupas do Esaú era uma roupa que tinha o cheiro do campo, né? Talvez era uma maneira de dizer que não devia ser muito cheirosa aquela roupa dele, né? Aí botava aquela roupa dele no Jacó, colou também na mão ali do Jacó e no peito, talvez aqui, peles de ovelha, para que o pai, ao apalpar Jacó, pensasse que fosse Esaú, sentisse o cheiro dele e pensasse também que estava abençoando Esaú, mas na verdade a bênção estava indo sobre Jacó. E esse plano terrível de engano, de mentira, ele dá certo, teoricamente, porque o pai acaba abençoando Jacó, e quando Esaú chega com o prato preparado, não resta bênção para ele, porque as bênçãos todas foram desferidas a Jacó. E isso foi algo tão profundo, esse engano que aconteceu, que Esaú, ele fica profundamente irado contra o seu irmão e ele faz uma promessa. Ele promete que no dia em que seu pai morrer, no outro dia, ele vai matar o seu irmão. Tamanha discussão entre os irmãos. E a mãe de Jacó ouve isso, chama o seu filho e fala assim, filho, seu irmão disse que vai te matar quando seu pai morrer. E a gente não sabe quanto tempo de vida o seu pai tem. Provavelmente a gente não sabe quanto tempo é, o fato é que você vai ter que partir. Tem que partir porque se você aqui ficar, você morrerá. E ela que amava tanto aquele filho, teve que vê-lo caminhar e se despedir dele. E Isaac e a sua esposa dão uma orientação para Jacó de que ele busque uma esposa dentre a sua parentela, lá numa terra bem distante, a terra de Harã, junto ao irmão dela. Por quê? Para não se misturar com as pessoas ali daquela terra onde eles viviam, né? E Jacó se despede ali dos seus pais e caminha em direção a uma terra bem distante. Ele vira as costas para tudo que ele tinha, o conforto que ele tinha, para a história que ele tinha. Ele era um homem com muitos recursos ali, porque afinal de contas a família dele era uma família de muitos recursos financeiros, e ele caminha em direção a essa terra distante. E no meio desse caminho, Deus encontra Jacó. Ele tem um encontro com Deus, Jacó. E o mesmo Deus que ele encontrou Jacó naquele caminho, naquele deserto, no meio das suas fragilidades, Deus encontrou ele porque Deus queria transformar aquele homem, queria transformá-lo. E esse mesmo Deus, ele deseja ter um encontro com cada um de nós, para nos transformar e nos dar uma vida cheia de promessas, como as promessas que ele deu para Jacó ali naquele encontro, para que isso gere em nós um compromisso. Um compromisso. Nós vamos ler então o nosso texto, Gênesis capítulo 28, do 10 em diante. Gênesis 28, primeiro livro da Bíblia, do 10 em diante. Esse aqui é o texto que a gente vai esmiuçar ele, vamos entender esse recorte da vida de Jacó. Eu vou lendo à medida com que a gente vai entendendo aqui o texto, para a gente não se alongar muito, tá bom? Eu leio aqui na Nova Versão Internacional, tá bom? A NVI. Diz o seguinte, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Então, vamos até aqui para a gente entender. Então, ele sai e vai em direção a essa caminhada. A distância que ele teria que percorrer até Harã era em torno de 800 quilômetros. 800 quilômetros dá até onde daqui? Daqui a Curitiba? Pouco mais até, né? Imagina você ir caminhando daqui até perto de São Paulo. Essa foi a caminhada que Jacó empreitou. Em torno de mais ou menos 80 quilômetros que ele já estava longe da casa dele, ele parou para pernoitar. E eu quero que você use a sua imaginação nesse momento. Imagine esse homem, o estado emocional que ele estava. Acho que quando ele chegou ali para pernoitar e ele pega aquela pedra para deitar sobre aquela pedra para dormir, eu fico imaginando a mistura de sentimentos dentro do coração dele.
talvez o arrependimento das coisas erradas que ele fez, lembrando das maldades que ele cometeu contra o irmão, das consequências de tudo errado que ele estava vivendo por causa das escolhas erradas que ele fez na vida dele. Estava ali sozinho, ele que agora estava dormindo ao relento. Provavelmente ele era um homem que dormia com todo o luxo, com todo o cuidado, num ambiente gostoso, quentinho, agora ele estava ao relento. O travesseiro dele agora era uma pedra. E ele estava experimentando a miséria da sua existência naquele momento. E esse sono que logo ele deita ali e ele adormece, é até interessante a gente pensar, né, como que ele conseguiu dormir. Porque às vezes por muito menos nós já perdemos o sono. Às vezes situações de problemas da nossa vida já nos tiram o sono. Mas provavelmente esse sono que Jacó teve havia um propósito, porque Deus dá a ele um sonho nessa noite. Versículo 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então Jacó teve um sonho. Ele dormiu com a cabeça naquela pedra e ele teve um sonho. Sonhos são uma coisa muito misteriosa para nós, né? A gente às vezes tem pesadelos, às vezes são sonhos gostosos que a gente tem, né? E é muito difícil você pautar a sua vida por sonhos, tá? Porque às vezes uma janta mal jantada pode acarretar num pesadelo, né? Outro dia eu falei para minha esposa, né? Outro dia eu tive um sonho que ela caiu no buraco. Eu falei assim, meu Deus do céu, né? Você caiu no buraco, meu amor, no meu sonho. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. Mas existem sim pessoas que muitas vezes pautam suas vidas por sonhos. Se você quiser pautar a sua Bíblia pelo aquilo que Deus fale, vá para a palavra de Deus. E esse sonho específico que Jacó teve aqui, o que é incrível desse sonho, sabe o que é? Que a própria Bíblia revela o significado desse sonho que ele teve. Ela mostra para nós o significado desse sonho. Vai lá em João, capítulo 1, versículo 51. Evangelho de João lá na frente. Deixa a mão assim, ó, no Gênesis e vai para o Evangelho de João. 1,51. Aqui é Jesus falando. Ele diz o seguinte. Olha, já tá ali já, que legal. Então acrescentou, digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então esse sonho que Jacó teve lá 2000 anos atrás, antes de Cristo, Cristo revela qual o significado. De que os céus abertos e os anjos descendo e subindo sobre a cabeça do Filho do Homem fazia referência direta à obra que Cristo faria na cruz, vindo para nos resgatar. Deus nos visitando. É aquilo que Jacó viu daquela torre indo até os céus. Isso é muito bom a gente poder ter essa convicção desse sonho e poder nos apegar a ele. Mas nós temos hoje a palavra de Deus. Se você quer saber para onde a sua vida deve rumar, baseie-se na palavra de Deus. Jacó não tinha a Bíblia como nós temos aqui, essa revelação de Deus plena para nós. E Deus usou desse artifício ali para com ele. E essa escada que Jacó viu, não é uma escada, essa escada é tipo uma escada de pedreiro, assim, né? Que ela tem os degrauzinhos, né? É como se fosse uma torre. Imagina uma pirâmide gigantesca. A palavra aqui do original é zigurate. É como aquela torre de Babel que ia até o céu e lá em cima tinha um templo. Essa a imagem ali que Jacó ele vê ali, tá bom? Versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a vocês... até Isaque, ó. Ao lado dele estava o Senhor. Esse ao lado dele, talvez se a sua versão um pouquinho diferente, diz o Senhor estava no topo da escada. Talvez na Almeida diz no topo da escada. Porque as duas interpretações são possíveis, tá? No topo ou ao lado, né? Os tradutores e comentaristas têm essas duas possibilidades. Eu gosto bastante da NVI. Para mim é a que faz mais sentido dentro do contexto, à luz também até do Novo Testamento, de que Deus estava ao lado dele, Deus se coloca ao lado dele e se apresenta para ele como o mesmo Deus dos seus antepassados. Ele coloca aqui do seu pai Abraão e também de Isaque, né? Porque a promessa primeira foi dada a Abraão. Então ele está firmando uma aliança, reafirmando a aliança que ele teve com Abraão, com Isaque, agora também com Jacó. Reafirmando a mesma aliança. E aqui ele faz
6 promessas para Jacó. Deus, para e pensa nisso. Aquele homem sozinho, indigno, humilhado, só com seus pecados diante de si, é abordado por Deus. E Deus pega e faz para ele 6 promessas para ele. Que estranho, né? Normalmente a religiosidade do mundo, as dinâmicas da vida, dizem assim, né? Hoje é muito comum isso, né? Faça para merecer. Esforce-se para você adquirir algo. Hoje isso está muito em pauta. E muitas religiões se baseiam nisso, né? Faça sacrifícios para atingir uma bênção. Mas a Bíblia ela está nos mostrando de que a bênção nos atinge na nossa fraqueza. Quando a gente não merece absolutamente nada, é ali que Deus nos encontra. Esse é o ponto. É isso que esse é o evangelho, é a boa notícia. De que algo não depende de nós. É Deus quem vem ao nosso encontro. Quais são essas promessas? Primeiro, darei a você e aos seus... Versículo 13, tá? Darei a vocês, a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Primeira promessa é a posse daquela terra que ele estava dormindo. Territorial. No Antigo Testamento, a bênção do povo de Israel estava muito relacionada ao material, a posse daquela terra. No Novo Testamento, a bênção de Deus não é mais uma bênção material, é uma bênção espiritual para nós, tá bom? Quando nós lemos esse texto, a gente tem que entender o contexto em que ele foi escrito e Deus dá essa promessa para Jacó. Segundo ali, versículo 14. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para leste, para norte e para sul. Então, Deus reafirma, repete a promessa que ele fez para Abraão e para Isaac, de que os descendentes de Jacó seriam numerosos. A família dele se expandiria. E ele era um homem sozinho, estava só, indo em direção ao lugar onde talvez ele encontraria uma esposa. E ter uma família numerosa naquela época era sinônimo de fartura, porque você tinha mais mão de obra para poder produzir. Filhos eram sinônimos de mão de obra. E também era sinônimo de poder bélico. Tá? Ter uma família numerosa tinha a ver com poder se proteger de inimigos. Então Deus está ali estendendo essa promessa, reafirmando essa promessa para Jacó também. Legal. O próximo ali, ó, é o 15 agora. Não, 14 ainda, 14 na metade. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. Todas as famílias aqui diz ou famílias ou povos, né? E aqui é incrível esse texto porque essa é a promessa que foi dada a um homem há 4.000 anos atrás. Que o desenrolar dessa promessa toca a nós hoje, 4.000 anos depois. Porque quando Deus promete que todas as famílias, todos os povos serão abençoados em ti, indiretamente nós somos abençoados porque nós fazemos parte, nós temos uma família também, né? Todas as famílias da terra serão abençoadas através dele. Que bênção que é essa que Deus está falando aqui para Jacó? Como que ele nos abençoa hoje através desse homem que viveu há tanto tempo atrás? Sabe como? Através da descendência de Jacó, daqueles que foram os filhos das tribos de Israel. Nasceu ali entre as tribos de Israel a tribo de Judá, e de Judá veio aquele que é Davi, que é um dos reis do povo de Israel. E de Davi, da descendência de Davi, nasce Jesus Cristo, o nosso Salvador. E quando Cristo morre na cruz para nos salvar, ele passa a abençoar todas as famílias da terra. Porque todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Então essa bênção toca a nós. Então esse texto ele é lindo, porque a Bíblia ela é coerente do começo ao fim. Algo que aconteceu há 4.000 anos atrás tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje. Tem tudo a ver com aquilo que a gente está celebrando aqui essa noite. Tem a ver com as músicas que a gente cantou, o louvor a Deus e Jesus Cristo, a obra dele por nós. Próximo versículo, 15 agora. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Pensa só esse homem sozinho. Não sabia o que tinha na próxima esquina.
os perigos que essa viagem de 800 quilômetros estaria para ele, e o que a vida dele daria, e ele recebe uma promessa dessa. Acho que isso deve soar como música para os ouvidos de um coração desesperado. O próprio Deus olha para ele: eu vou estar com você. Eu vou caminhar, vou cuidar de você. E a gente pensa que, às vezes a gente tem a impressão, quando a gente passa por uma situação bem difícil, de que Deus não está cuidando de nós. De tipo assim, mas se isso está acontecendo com você, por que Deus está... Deus não está te cuidando, Deus te esqueceu. Sexta-feira no grupo Célula, uma pessoa comentou que ela está tendo muita dificuldade para fazer a filha dormir, né? A filha dormir de noite. Ela pediu oração por isso, né? Ela comentou que ela estava na academia onde ela trabalha, ela é personal trainer, e uma pessoa ouviu ela falando, né, da filha que não está dormindo. Aí a pessoa prontamente falou assim para ela: eu conheço uma pessoa que pode benzer a sua filha. Leva a sua filha lá, benze ela, que ela vai melhorar, você vai ver. Não tem erro. Aí ela respondeu assim para a pessoa: não, mas a gente já tem orado pela nossa filha. Aí sabe qual foi a resposta da mulher? Você tem orado e não está funcionando? Mas como assim? Você está orando e não está surtindo efeito a sua oração? Porque existe uma lógica de que o cuidado de Deus, ele pressupõe que ele vai tirar os problemas do nosso caminho. É isso que o mundo pensa. Então, de certa forma, se as pessoas elas querem serem Deus, elas querem mandar em Deus e Deus obedecer a elas. Mas o cuidado de Deus não quer dizer que ele vai tirar os problemas do nosso caminho. Se você continuar lendo a Bíblia aqui, você vê a história de Jacó, ele teve muitos problemas. Muitos problemas. Você pensa, nossa, mas Deus está cuidando com tanto problema. Está cuidando, ele está cuidando. O olhar do cristão diante dos problemas e do cuidado de Deus é diferente. Vamos trazer um pouco para a nossa realidade. Imagina que deu a enchente algum tempo atrás, em Porto Alegre, por exemplo. Imagina duas casas, uma do lado da outra. Uma de um cristão e outra de uma pessoa que não é cristã. As duas casas encheram de água, não foi? Deus não isentou aquele que era cristão da água subir. O que mudou de um para o outro? Talvez aquele que não tem o seu alicerce em Deus, quando ele viu a casa dele ser levada, as coisas dele serem tomadas, talvez ele pensou e falou assim: isso era tudo que eu tinha. A minha vida é essa casa e eu perdi tudo. A minha vida, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Levou tudo o que eu tenho. Não sobrou nada. Talvez ele pensou isso. E no momento de dor, muitas vezes a gente tem reações assim, né? Mas aquele que é o que percebe o cuidado de Deus, quando ele vivencia essa mesma situação de perda, ele pode ter uma reação totalmente diferente. Graças a Deus, Deus nos cuidou. Estamos aqui vivos. A casa é só a casa. A casa é só o material. Deus vai nos dar forças para reconstruir. Deus manda gente para nos ajudar. Manda recursos. Em última instância, minha casa de verdade é lá no céu. Isso aqui tudo é passageiro. As duas pessoas vivenciaram a mesma situação, mas a reação delas foi totalmente diferente. Deus cuidando de nós. Deus tem cuidado de você? Você tem percebido isso? Esse cuidado de Deus? Será que eu tenho percebido também na minha vida? E por último, a última promessa. Não o deixarei... Antes ali, né? E eu o trarei de volta a essa terra. Então, uma outra promessa que Deus dá ali para Jacó, de que ele está indo em direção a Harã, mas ele vai voltar. Deus vai com ele e vai trazer ele de volta. E a última promessa, ali no 15, finalzinho do 15. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Que é uma promessa mais impactante do que essa. Certeza de que Deus prometeu algo e de que enquanto ele não cumprir tudo, ele não vai te abandonar. E aqui a gente pode conectar essa promessa para aquela anterior, onde falam de todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus prometeu que não vai nos salvar. Ele enviou Jesus. Jesus morre, Jesus ressuscita. E nós cantamos aqui hoje sobre o dia feliz, né? E cantamos também sobre a volta de Cristo nas músicas, né? E ele falou que vai voltar. E ele há de cumprir todas as promessas que ele prometeu. Ele há de cumprir. E se tem algo que a gente pode depositar a nossa esperança, é nas promessas do nosso Deus. Versículo 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Tive medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus.
Então Jacó, ele se dá conta, primeiro ele diz que Deus estava naquele lugar, ele não percebeu. A presença de Deus estava ali do lado dele, ele não se deu conta disso. Que Deus precisou dar esse sonho para ele perceber. E às vezes eu fico pensando também que na nossa vida, tantas vezes Deus está do nosso lado, nos cuidando, nos guiando, e às vezes a gente nem percebe o cuidado de Deus, o suporte dele, o caminhar dele conosco. E ali no Antigo Testamento, os patriarcas e o povo de Israel, ele tinha esse costume de aonde Deus se manifestava, eles faziam daquele lugar um lugar especial, né? E Jacó, ele faz ali naquele lugar, ele diz que ali é a porta dos céus, a casa de Deus, né? A porta dos céus. E esse local onde a gente está reunido aqui, ele é um local como qualquer outro local, né? Aqui poderia ser uma empresa, poderia ser qualquer outra coisa. Esse local em si ele não é um local santo, não é um local especial. Porque sabe por quê? Porque quando Cristo morre, durante a crucificação de Cristo, acontece uma coisa incrível no lugar especial que era o templo. Lá em Marcos 15:38 diz que o véu do templo se rasgou de cima embaixo. Marcos 15:38. Se rasgou de cima embaixo, rasgou em dois. O templo ele separava aquele lugar que as pessoas podiam estar da onde eles não podiam estar, né? Aquele lugar mais separado, lugar santo, o santo dos santos. Quando Cristo morre, o véu se rasga de cima embaixo. Esse véu ele era um véu grande, né? Imagina um véu aqui, ele era pesadíssimo, né? Grandão, um tecido grande. E ele rasga de cima embaixo, como se uma mão rasgasse. E esse ato de rasgar nos mostra que agora nós temos acesso a Deus. Não existe mais um local específico aonde a adoração deve acontecer. Em 1 Coríntios 3,16 também diz que vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O apóstolo Paulo nos ensina isso também, de que agora nós somos o santuário de Deus, né? Não há necessidade de termos um local. Mas por que a gente se reúne aqui nesse local então? Uma comodidade, né? Para podermos estar todos reunidos, poder ter a comunhão, é necessário termos um local. Mas o local em si, ele não é representativo como um local sagrado, por assim dizer, tá bom? E daí, o que acontece? Versículo 18, estamos terminando aqui. 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou uma pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente chamasse Luz. Então, muito bem, então, como eu falei, Jacó ele consagra aquele local ali com óleo, ele levanta aquela pedra como uma coluna. Note que aqui a palavra é uma coluna e não é um altar, né? Depois ele vai erguer altares, tá? Ele monta primeiro um altar, porque afinal de contas Jacó, ele está no início da caminhada dele com Deus, é a primeira vez que esse homem tem um encontro com Deus. Ele não é uma pessoa amadurecida no relacionamento com Deus, ele estava começando a conhecer esse Deus. E note que a partir do versículo 20, acontece uma transformação no coração de Jacó. Diz o seguinte: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, promover-me de comida, de roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário a Deus. E tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. É isso que diz ali o texto do voto, né? Esse voto, existem os comentaristas, eles se dividem quanto à correta tradução das palavras que Jacó está falando. Porque numa primeira leitura, e é uma das possíveis interpretações, dá a entender que Jacó ele coloca uma condição a Deus. Condição assim, se Deus fizer tudo isso que ele realmente está fazendo, então eu vou fazer tal e tal coisa. Coloca uma condição. Mas o mesmo texto, ele pode ser interpretado de uma maneira que, só para você entender essa outra interpretação, lá em Romanos 8:31 diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe esse texto? O que esse texto está querendo dizer? Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Parte do pressuposto de quem Deus é, em função de quem Ele é, ninguém poderá nos opor. É isso que o Romanos 8 está dizendo. Da mesma forma, essa interpretação pode se aplicar ao que Jacó está dizendo aqui. Então, Jacó, ele pode dizer assim: já que Deus me prometeu essas 6 coisas,
então a minha vida tem que ser diferente. Então eu assumo um compromisso com esse Deus. É uma resposta àquilo que Deus fez por mim. E eu acredito muito nessa tradução e nessa posição, porque faz muito sentido dentro do contexto. E a Bíblia como um todo, ela está pautada em cima dessa dinâmica. Deus fazendo por nós, e quando Deus estende a mão para nós, fala assim: Fabrício, eu quero te resgatar, e eu estou aqui embaixo. E em resposta a esse resgate de Deus, eu estendo e seguro na mão dele, e me posiciono num compromisso com Deus. Essa é a visão bíblica. Se comprometendo, e ele fala ali, né, daquela coluna que seria como um santuário para Deus, e de certamente darei o dízimo de tudo, que ele diz, né? Dar o dízimo é devolver a Deus parte dos ganhos dele. Simbolizava o comprometimento dele com esse Deus. A mudança de vida e o quanto que ele, a partir daquele momento, estava estendendo a mão e segurando na mão de Deus. Já que Deus me estendeu a mão, eu vou agarrar. Porque afinal de contas, ele ia se agarrar em quê, gente? Ele não tinha no que se agarrar. Quando Deus dá essas promessas para esse homem, a melhor alternativa é agarrar na mão desse Deus. Não existe para onde correr. Às vezes nós vivemos uma vida e nós temos muitas alternativas. Muitas alternativas, e até Deus é uma das alternativas. E às vezes é a última alternativa. E muitas pessoas se perdem por fazer de Deus a última alternativa. Fazer de Deus a última alternativa. Sabe que eu vi uma pesquisa outro dia de que aproximadamente mais que 98% das pessoas acreditam em Deus. E eu diria que pode ser até mais, porque se o avião começar a cair, eu duvido que uma pessoa não vai clamar a Deus se ela estiver dentro do avião. Acreditar em Deus não quer dizer nada. Enxergar Deus estendendo a mão para você não quer dizer nada. Porque Deus estende a mão para nós. Mas nós temos que pegar e dizer: eu quero esse Deus. Eu quero me comprometer com esse Deus. Deus estende a mão a todos, mas nem todo mundo responde ao chamado de Deus. Nem todos se comprometem com esse Deus. Deus nos salva e em resposta à salvação de Deus, nós passamos a viver a vida cristã. E a partir daquele momento ali, Jacó se transformou num homem segurando na mão de Deus. Terminou a viagem dele, pautou a vida dele. E a Bíblia não tem problema nenhum em mostrar as quedas desse homem. Depois ele também tropeçou várias vezes. Enganou, foi enganado. E a vida dele foi pautada. Mas esse homem, quando ele volta depois de Harã em direção à casa do pai dele, ele se encontra novamente com Deus no caminho. E depois daquele encontro com Deus, ele ergue um altar a Deus, mostrando que ele caminhava com Deus, que ele tinha um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. Que aplicações a gente pode tirar desse texto para a nossa vida, depois de entendê-lo? Primeiro, Cristo se revela através da história. A Bíblia ela é coesa do começo ao fim, mostrando Cristo para nós. Cristo ele é a boa mensagem, ele é a boa notícia para nós, nos dar esperança. Jesus ele é a escada até Deus. Não há outro caminho. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta boas obras, não adianta ser bonzinho, ter uma boa filosofia de vida, ser uma pessoa virtuosa, não brigar com ninguém, apoiar político tal, político outro. Não adianta nada disso. Só existe um capaz de te levar para o céu, e esse um é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Deus nos escolheu. Ele veio deliberadamente e te escolheu. Morreu por você para te salvar. Nenhum outro jamais fez isso e nenhum outro jamais fará isso por você. Ele te amou. Assim como Jacó, nós não merecemos o favor de Deus. Nós desfrutamos das bênçãos de Deus por quem Deus é e não por quem nós somos. Ao estudar esse texto, eu preciso me colocar na posição de Jacó. Você precisa... A minha oração é que você saia daqui hoje se colocando na posição de Jacó. Todo aquele mix de sentimentos. Talvez você olhe para a sua vida e se veja não merecedora também. E esse é um ponto ótimo de se estar.
Porque Deus veio para curar os doentes. Aqueles que se sentem bons demais não são curados, perdem a oportunidade da cura. Mas aqueles que se veem nessa posição de fragilidade podem olhar para Deus e falar assim: Deus, ai de mim, vem me visitar, me cura, me transforma. Segundo, a caminhada com Deus, ela pressupõe um amadurecimento. Amadurecimento. O cristão é aquele que vai abandonando as coisas erradas, que vai crescendo, assim como Jacó teve esse primeiro encontro e depois ele começa a crescer com Deus. E o que é essa caminhada com Deus? É dar-se conta dos nossos erros. Coisas que talvez você fazia 6 meses atrás, você olha hoje e fala assim: meu Deus do céu, por que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Eu tenho que abandonar isso da minha vida. Crescimento, arrependimento, mudança de vida. E buscar tempo, investir tempo diariamente com esse Deus, num relacionamento pessoal. Isso é assim que se amadurece. E por último, é necessário para a vida cristã assumir um compromisso com Deus. Assumir um compromisso. Em Apocalipse diz que aquele que é morno, não é nem quente nem frio, Deus vai vomitar da boca, porque é morno. Pessoas sem compromisso com esse Deus. Pessoas que não olham para Deus e não querem se comprometer com Deus. Dizer: não, Deus, a gente vai caminhar junto. E eu vou abrir mão dos meus pecados. Aquilo que tiver que ser melhorado na minha vida, eu vou melhorar. Me cura, me transforma. Eu quero me comprometer. Assumir o compromisso com Deus. Assumir o compromisso de gastar tempo com Ele. Assumir compromisso com a igreja. De estar presente. Assumir o compromisso de evangelizar. De quando surgir uma situação no meu trabalho, eu falar: eu sei a resposta para você. A resposta é Jesus Cristo. Você está precisando de Jesus na sua vida. Só as pessoas comprometidas com o Evangelho tomam uma atitude dessa. De dar a cara a tapa quando as pessoas estão ridicularizando a fé. Dizer: eu creio em Deus. Compromisso é você pegar e se comprometer com o seu grupo célula. Não, eu vou estar presente, eu vou servir. Eu vou ali não para ser servido, mas para servir. É discipular alguém. Pegar uma pessoa recém caminhando na fé e falar assim: vamos caminhar juntos. Uma vez por semana, vamos tirar uma horinha para a gente estudar a Bíblia junto. É se submeter também à autoridade da liderança. Tudo isso é comprometimento. E até mesmo comprometimento financeiro. Ajudar, participar financeiramente, devolver a Deus parte daquilo que Ele tem te abençoado. Tudo isso é compromisso. Compromisso com Deus. Não sermos pessoas que estão sendo mais preocupadas em serem servidas do que em servir. Esse é o desafio para nós nessa noite. O mesmo Deus que Ele encontrou Jacó em sua fragilidade, Ele tinha um objetivo, que era transformar a vida de Jacó. E Ele deseja te encontrar para me dar e para te dar uma vida cheia de promessas que resultam num comprometimento da nossa parte. Vamos orar para terminar? Vamos ficar de pé? Bastante tempo já sentado. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado por esse texto, Pai. Um texto tão rico, Deus, poder entrar nas nuances desse texto, Pai. Buscar entender a Tua vontade para nós, Deus. E nós temos muito ao que melhorar, Pai. Às vezes a gente está mais preocupado conosco mesmo do que com o Teu reino, com a Tua palavra. Gastamos mais tempo em qualquer outra coisa e não o Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, em primeiro lugar, Pai. Cuida, Pai, das famílias aqui presentes, talvez famílias aqui representadas também por pessoas que estão desviadas, Pai. Deus e Pai, tenha misericórdia de nós, Deus. Pai, que em tudo que a gente vive, Pai, possamos buscar, Deus, ver o Senhor cuidando de nós, Pai. Mesmo que a gente passe por situações mais adversas, possamos olhar para o Senhor, Pai, e dizer: o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus. Que a gente pode passar as situações mais difíceis, Deus, e saber que podemos contar com o Teu cuidado, Pai. Deus, gera em nós um comprometimento, Deus, com a igreja, com o Senhor, com a Tua palavra, que possamos sair daqui hoje mais comprometidos com o Teu reino, Pai. Sê conosco, salva também, Pai, aqueles que talvez não tiveram encontro ainda contigo, mas hoje, através desse texto, Deus estendeu a eles também a oportunidade desse encontro, Pai. Vai de encontro, Deus, a esse coração hoje aqui também, Pai. Que essa pessoa seja incomodada pela palavra e que ela possa lembrar dessas palavras, Pai, na sua cama hoje de noite ou durante essa semana, e que isso transforme corações, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estar aqui hoje com a minha família e nos leve em segurança para casa também. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.